Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. E amanhã desse domingo começou agitada com as notícias do Fluminense, viu? É o Marcelo se pronunciando em suas redes sociais sobre o Fluminense. Você já viu aqui na capa, vou colocar aqui no vídeo. E o Marquinhos, cara. Marquinhos foi afastado definitivamente do Fluminense. Marquinhos tem seu contrato aí terminando no dia 31 de dezembro. Foi afastado pelo técnico Mano Menezes e não veste mais a nossa camisa. E segundo informações, inclusive, já se despediu dos companheiros. Então vamos colocar aqui, ó, para começar logo esse vídeo com informação. Marquinhos é esse aí, ó. Para quem não lembra, tá? O meu amigo Flumídia, o Emerson, da página Flumídia. Meu amigo Flumídia foi ótimo, né? Meu amigo Emerson, da página Flumídia, já tinha trazido essa informação na sexta-feira. E hoje de manhã, o jornalista Vitor Lessa confirmou. Trouxe a informação também que Marquinhos está afastado do Fluminense, não veste mais a nossa camisa. E teria sido aí uma opção, uma escolha do técnico Mano Menezes, tá? Eu vim falando sobre isso aqui há alguns dias, sobre o fator novo, né? Que ou vai no amor ou vai na dor. No amor seria através de premiações, incentivo, bicho, dinheiro para oferecer para esses caras. Apesar de não precisar e de não merecer, seria uma das formas ali de motivá-los para manter o Fluminense na Série A. A outra forma seria pela dor. E como poderia causar dor no elenco, medo, e fazer esses caras correrem de alguma forma? É com afastamento de jogadores, é com rescisão de contrato, é demitindo o jogador. E pelo visto foi isso que o Fluminense fez, só que tirando o Marquinhos. Tudo bem. O Marquinhos não vinha correspondendo como a gente queria, entrou muito mal no último jogo contra o Criciúma no Maracanã, mas no penúltimo jogo contra o penúltimo não, né, que o anterior ao Criciúma tinha sido Fortaleza. Mas no jogo contra o Inter, se eu não me engano, antes da data FIFA, ele entrou muito bem no segundo tempo, mudou a cara do jogo, e eu fico pensando aqui, não que eu esteja reclamando do afastamento do Marquinhos não, tá? Que realmente na prática não estava agregando em nada. Mas antes dele, não tinha outros jogadores para afastar, não? Renato Augusto, Gabriel Pires, Felipe Alves, entre outros. Mas, se o Mano Menezes fez isso, rapaziada, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, na minha humilde opinião, não foi por questões técnicas. Não foi por questões técnicas. Eu não sei mais informações, mas você que tá me assistindo aí, você concorda comigo? Faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, ele dispensa o jogador, chega pra diretoria e fala, ó, não conto mais com esse atleta, pode tirar ele. Não é por questões técnicas, porque o Marquinhos não é bagre, né? É um jovem de muita qualidade, começou muito bem o ano, depois caiu de produção, não tá rendendo, enfim. Não tô reclamando, eu repito, do afastamento dele. Mas alguma coisa no ambiente conturbado que vive no Fluminense, o Marquinhos deve ter feito ou falado para ter sido afastado. Já é o segundo. Marcelo foi primeiro, Marquinhos é o segundo, afastado pelo Mano e não pela diretoria. Então fica aqui a informação. Vamos aguardar aí se mais algum jogador vai ser afastado nos próximos dias. Falta uma semana para acabar o campeonato. Hoje é domingo, dia 1º de dezembro. Novembro já acabou. 1º de dezembro, estamos no último mês do ano. No dia 8 de dezembro, daqui a uma semana, acaba o campeonato. Será que vai ter mais dispensa ao longo dessa semana? Será que alguma laranja podre vai ser retirada do cesto? Será que dá tempo disso? Vamos aguardar isso nos próximos capítulos, tá? Quem se manifestou hoje nas redes sociais e já tá um rebuliço danado, perguntando se ele vai voltar. Ele vai voltar, André, ele vai voltar. É esse cara aqui, ó. Marcelo Twelve fez essa publicação aí. Na verdade, isso aí é uma publicação do Fluminense, né? Que o Fluminense fez pro jogo de hoje. Ele publicou nos seus stories, marcou o Fluminense e escreveu embaixo, vamos Fluminense, e botou um bracinho fazendo muque ali, mais a mãozinha junto ali, rezando. Então, que eu me lembre, que eu saiba, é a primeira vez que o Marcelo se pronuncia, digamos assim, dando apoio ali ao Fluminense antes de um jogo, e já tá um rebuliço danado, André, ele vai voltar, e aí já tá aquela boataria, né? Só estão esperando o campeonato acabar, pro Mano ser demitido e o Marcelo poder voltar. E representar o Fluminense aí no Mundial, pelo menos um contrato até o meio do ano que vem. Lembrando que o Marcelo não fechou com nenhum outro clube. E informação de aproximadamente 10 dias atrás é que o contrato dele ainda não tinha sido rescindido. Por questões burocráticas.
Aí realmente dá dupla interpretação aí, né, mano? Dá chance pra galera que quer pensar nessa possibilidade de ser real. Eu, particularmente, a princípio, não acredito. Mas, cara, nada que me venha desse Fluminense 2024 aí me surpreende mais, tá? A realidade é essa. Nada que venha do Fluminense hoje me surpreende mais. Depois de tantos erros no ano de 2024, o Marcelo sair e voltar, pra mim, não vai ser surpresa nenhuma. Então vamos aguardar aí. Marcelo se pronunciando. Eu achei legal da parte dele, tá? Deixando claro aqui que eu achei bacana da parte dele. Postar nas redes sociais, apoiar, ou seja, isso mostra que ele tá na torcida pelo clube, né? Então eu achei bacana, mas por enquanto não significa nada. Por enquanto só significa isso, que ele tá apoiando aí, torcendo o Fluminense no jogo de hoje. Jogo de hoje que, cara, é de extrema importância, tá? Ontem o Criciúma abriu 2-0 em cima do Corinthians. Eu tava aqui fazendo react pra quem acompanhou. Eu fiquei verde. Eu tava passando mal, tentei segurar a onda aqui, disfarçar e tal. Algumas pessoas perceberam, André, tu ficou verde. Outros falaram que eu fiquei amarelo. Cara, eu senti quase sensação de desmaio ali. Tava sem comer 24 horas, não tinha comido nada no dia de ontem, fui comer de madrugada só. Fiquei mais de 24 horas em jejum. Essa situação toda do Fluminense tá acabando com a minha saúde, com a minha sanidade mental, o pouco que restava dela. Mas graças a Deus, o Corinthians virou o jogo, venceu por 4-2 e manteve o Fluminense fora da zona. Muita gente não entendeu o significado da derrota do Criciúma ontem. Se o Criciúma vence o Corinthians e o Fluminense tropeçar hoje contra o Atlético Paranaense, que é o resultado mais factível de acontecer, por tudo que tem acontecido nos últimos jogos, claro que a gente vai torcer muito pelo Fluminense hoje, pelo menos pra tentar não perder, pelo menos tentar um empatezinho, no mínimo, tá? Se o Criciúma tivesse vencido o Corinthians, o Fluminense poderia ser rebaixado na próxima rodada, quando o Criciúma pega o Flamengo e a gente pega o Cuiabá. Então tu imagina o cenário. O Criciúma tivesse vencido o Corinthians, iria pra 41. Digamos que o Fluminense... Vamos lá, vamos pensar na pior hipótese, que o Fluminense perdesse, que vai perder hoje, né? Não sei que momento você vai estar assistindo esse vídeo, enfim. O Fluminense perde pro Atlético Paranaense. Ia ficar Criciúma com 41, Fluminense com 39. Se o Criciúma ganha do Flamengo, o Criciúma iria pra 44 e o Fluminense com 39. Ia ser uma pressão gigantesca o jogo contra o Cuiabá no Maracanã. Se o Fluminense não vencesse o Cuiabá no Maracanã, o Fluminense poderia ser rebaixado na 37ª rodada e o flamenguista teria o gostinho de falar que rebaixou o Fluminense, que entregou o jogo, que perdeu e rebaixou o Fluminense. Isso significou... essa era a importância, esse era o significado do jogo de ontem entre Criciúma e Corinthians. Então por isso que todo torcedor que tinha noção dessa gravidade tava torcendo pro Corinthians como se fosse pro Fluminense no jogo de ontem. Não tinha como ser diferente, tá bom? Então, graças a Deus, o Criciúma perdeu. Hoje, o Red Bull Bragantino joga contra o Cruzeiro. Cruzeiro que tá lutando por uma vaga na pré-Libertadores. Corinthians ganhou, Bahia ganhou na rodada de ontem. Bahia ganhou do Cuiabá, Corinthians ganhou do Criciúma. O Cruzeiro precisa desesperadamente vencer o Red Bull Bragantino para voltar para a zona de classificação da Libertadores. Botafogo como campeão da Libertadores. Abriu o G8, né? Então até o 8º colocado vai para Libertadores, pré-Libertadores, que é Libertadores. Então o Cruzeiro precisa vencer desesperadamente o Red Bull Bragantino. Se o Red Bull Bragantino empatar, perder ou empatar pro Cruzeiro, o Fluminense continua fora da zona do rebaixamento, aconteça o que acontecer no jogo contra o Atlético. Agora eu te pergunto o seguinte, pessoal. A maioria dos times que estão jogando fora de casa estão vencendo seus jogos. A maioria dos times que jogam em casa não conseguem vencer. O Vasco ontem estava perdendo de 2-0 pro Dragão. Conseguiu arrancar um empate no finalzinho, o Vasco, mas empatou de 2-2 com Lanterna, já rebaixado Atlético Goianiense. O Corinthians venceu o Criciúma fora de casa. O Bahia venceu o Cuiabá fora de casa. Se você pegar todos os resultados dos clubes que estão brigando na parte de baixo da tabela, todo mundo tem pontuado fora de casa. Por que só a gente, quando joga fora de casa, a gente já coloca como derrota? Não é possível que esse time seja frouxo, covarde, vagabundo a esse nível.
de jogar contra o Atlético Paranaense, que é um jogo difícil, estádio lotado, eu sei disso. Mas olha a posição do Atlético, rapaziada. Tá na nossa frente. É o 15º colocado. É um dos piores times do retorno do Campeonato Brasileiro. Fez menos 9 pontos do que a gente no retorno, se eu não tô enganado. Por que que o Fluminense não pode ir na Arena da Baixada e conseguir um resultado positivo, cara? Pelo menos não perder esse jogo. O Vitória, que tá ali, ó, com 42 pontos. 3 pontos só a mais do que a gente. Foi na Arena da Baixada e venceu o Atlético. Venceu o Atlético. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, assim, que esse time do Fluminense, que tá nos causando muita tristeza e decepção nesse ano de 2024, possam honrar a cueca que eles vestem. Que eles tenham dignidade nessa reta final do campeonato e possam dar o orgulho a seus filhos, a seus familiares. Não tô nem falando da gente, não, cara, porque eles cagam pra gente. Estão cagando pra torcida, já demonstraram isso. No jogo contra o Criciúma, eles já demonstraram que estão cagando pra torcida do Fluminense. Eles não estão nem aí pra gente. Então que eles possam honrar as suas próprias famílias. Seus filhos, seus pais, suas mães, suas esposas. Porque, porra, pelo amor de Deus, tem que ter um mínimo de dignidade, porra. Se o Fluminense empatar com o Atlético, ele vai pra 40 pontos e vai abrir 2 pontos pro Criciúma. Tá? Vamos torcer aí muito hoje pelo cabuloso. O Cruzeiro possa vencer o Red Bull Bragantino. Então a gente iria abrir 3 pontos pro Bragantino, 2 pontos para o Criciúma. Tá? Eu sei que na próxima rodada é muito difícil o Flamengo ganhar do Criciúma. Mas, se o Flamengo fizer a parte dele, que é vencer o jogo, não que o Flamengo tenha obrigação, o Flamengo tem obrigação mais de nada no Campeonato Brasileiro, mas se o Flamengo fizer a parte dele, o Fluminense vencer o Cuiabá, a gente pode se salvar na próxima rodada, se pelo menos a gente conseguir empatar com o Atlético. Se a gente conseguir vencer o Atlético, a gente ultrapassa o Atlético, a gente vai a 42 pontos, tá? Ultrapassa o Grêmio, mas o Grêmio vai jogar com o São Paulo, então tem que ver o que vai acontecer. Empata com o Juventude, que já jogou na rodada, venceu o Galo. E empata com o Vitória, que vai jogar com Fortaleza no Barradão. Ou seja, olha o salto que o Fluminense pode dar na tabela caso vença o Atlético Paranaense. Olha quantos times a gente pode colocar entre a gente e a zona do rebaixamento, rapaziada. Com uma vitória simples na Arena da Baixada, que é difícil, mas não é impossível. Não tem nada de impossível. Olha o salto que a gente pode dar na tabela com uma vitória simples. A nossa briga, que até hoje a gente só foca em Criciúma e Bragantino, que são os times que estão atrás da gente, a gente pode colocar pelo menos mais 3, 4 times nessa briga novamente. Novamente. Então, cara, que esses caras tenham dignidade, que esses caras tenham entrega, dedicação e possam vencer a partida de hoje, pelo menos pontuar na partida de hoje, tá? A provável escalação do Fluminense é uma dúvida, o Fluminense deve vir no 4-4-2, deve vir no 4-4-2. O Mano testou o time com 3 zagueiros também, mas não foram divulgados quais foram esses 3 zagueiros, tá? Então, probabilidade maior é de vir no 4-4-2 ou no 4-3-1-2, com o Ganso fazendo essa função de 1, que seria o seguinte: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa. Bernal, Martinelli, Lima e Ganso. O Ganso fazendo esse 1. Arias e Cauã Elias no ataque, mas o Cano também treinou entre titulares. Então o Cano poderia jogar de titular. Tá? Então ele pode jogar no 4-4-2 ou no 4-3-1-2, com o Ganso se aproximando mais dos homens de frente ali. Eu acho uma boa. Eu acho uma boa essa mudança de posicionamento, essa mudança tática na equipe do Fluminense. Esse 4-3-3 não serviu de nada até agora. O Fluminense é o pior ataque do Campeonato Brasileiro, jogando com 3 atacantes. Então, quem sabe você preenchendo mais o meio-campo ali não possa dar uma força maior, um combate maior quando o Fluminense estiver sem a bola, menos espaço para o Atlético atacar, e quando tiver com a bola, poder chegar com um jogador mais cerebral perto do gol, que é o Ganso, tanto para distribuir jogada quanto para finalizar para o gol de fora da área, que o Ganso finaliza muito pouco, mas ele tem capacidade técnica para isso. Então, rapaziada, vamos torcer muito para dar certo. O Fluminense precisa pontuar. A gente vai estar ao vivo aqui, eu vou fazer react com vocês. A transmissão apenas na Cazé TV, na TV do Furacão lá, na página deles, né? E na Prime Video, eu acho que vai passar esse jogo também. Eu vou estar acompanhando aqui ao vivo. Espero a presença de vocês. Tá legal?
Tamo junto, vamos lá. Vence o Fluminense hoje, amanhã e sempre. Saudações tricolores. Tamo junto, galera.